que a Alemanha se chama Alemanha ao invés da Prússia? A resposta para essa pergunta vem de quem unificou a Alemanha. Quem foi que unificou a Alemanha? A Alemanha ela foi unificada por um estrategista militar, um gênio, um dos maiores estadistas que a história humana já teve, que foi Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Bismarck simplesmente foi o responsável, o articulador da unificação da Alemanha, na formação do Império Alemão. Tá? Ele era prussiano, ele era da Prússia, e era chanceler, se tornou chanceler do Império Alemão. Ele não se tornou imperador, tá? Cuidado com isso. Muita gente pensa que Bismarck, por ter sido o grande estrategista, o grande general articulador do Império Alemão, ele não se tornou imperador. Era Guilherme I o imperador, e ele era o chanceler, como se fosse um primeiro-ministro. Mas ele foi quem articulou tudo. E a pergunta é, por que Bismarck, ao unificar a Alemanha, não colocou o nome Prússia, se ele mesmo era prussiano e se o reino da Prússia era tão poderoso? Quando virou Império Alemão, por que não botou Império Prussiano? Ou Império da Prússia? Simples. Porque era muito mais inclusivo, olha o nome, era muito mais inclusivo, era muito mais popular, muito mais convincente ele chamar de Deutschland. Deutschland, em alemão, significa terra do povo. O Deutsch, no alemão arcaico, significa do povo. E Land significa terra, terra do povo. Eu expliquei isso na aula passada. Então, esse termo, Deutschland, era muito mais convincente para você conquistar essa unificação do que dizer que era Prússia. Ficaria meio excludente com os outros estados que também iam se formar, a Alemanha, dizer que era Prússia. Eles não se sentiriam identificados, porque a ideia de povo alemão já existia antes da Alemanha. Então fazia muito mais sentido chamar Deutschland do que Império da Prússia ou Império Prussiano. Entende? Então esse é o motivo. E foi uma sacada dele de fazer esse jogo de argumentos, né?